Olá, aqui é o professor Márcio Miguel e vamos falar sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Para a gente poder entender a Primeira Guerra Mundial, temos aqui 5 causas. A primeira seria a Segunda Revolução Industrial. Segundo, o neoliberalismo e o imperialismo. Terceiro, paz armada, também conhecida como corrida armamentista. Quarto tópico, política de aliança. E o quinto, nacionalismo. Vamos tentar analisar um pouco de cada tópico desse para você conhecer o período antes da Primeira Guerra Mundial. O primeiro tópico, a Segunda Revolução Industrial, nós temos que pensar um resumo sobre ela, que seria, ela aconteceu por volta de 1840, ela atingiu a Europa, os Estados Unidos e o Japão, teve vários produtos a serem fabricados. A principal fonte de energia foi a eletricidade e o petróleo. Tivemos o aço como metal principal para o desenvolvimento de máquinas e as ferrovias. Pessoal, a segunda revolução industrial permitiu pegar um produto e fazer ele em grande escala. Então, teve a necessidade de procurar novos mercados consumidores. Para vocês terem uma ideia de como as ferrovias evoluíram nesse período, nós temos essa situação. Por volta de 1840, observe que o quantitativo maior está na Inglaterra, e pelo fato dela ter feito a primeira revolução industrial por volta de 1760. 10 anos depois, olha como é que já está a Europa. E em 1880, olha como está a rede ferroviária dentro da Europa. Então, os produtos começam a circular em grande velocidade. Este período, dentro da Europa, é conhecida como Belle Époque. A Bela Época, galera, várias invenções foram aprimoradas, as pessoas se sentiam felizes e orgulhosas, como, por exemplo, a construção da Torre Eiffel em Paris. O cinema chega aos grandes e pequenos centros urbanos, além do desenvolvimento dos meios de transporte, automóvel, trem, dirigível e outros. Esses fatos enchiam a alma das pessoas de orgulho e extravagância cultural. Aí você deve perceber que a Belle Époque ela foi um período para os ricos. Veja, na comunicação aparece para gente, como foi dito, o cinema e o telefone. Aparece no campo da medicina a vacina, a descoberta dos micro-organismos, vai ter a anestesia, que vai permitir fazer cirurgias. No campo do transporte, nós teremos carro, bicicleta e os outros que já foi dito, e temos no campo dos alimentos, enlatados, máquinas agrícolas e agrotóxicos. Quer dizer que a Bela Época vai permitir uma série de tecnologias. Agora, observe: todas as pessoas tinham acesso a ela? Não, claro que não. Apenas os ricos. Então a gente pode dizer que essa bela época ela foi para os ricos. Cabia aos pobres naquela época muito trabalho, sobretudo porque não existia leis trabalhistas. Então, você já observa essa desigualdade social que ocorria dentro da Europa e fez surgir diversos movimentos sociais, tá certo? Ora, o processo de industrialização no século XIX e o monopólio financeiro dos países industrializados nos continentes africano e asiático fizeram surgir um clima de tensão entre as grandes potências imperialistas, principalmente entre Inglaterra e Alemanha. Havia naquela época uma necessidade por mercado consumidor. Por isso que os países europeus irão adotar uma política externa conhecida como imperialismo. Galera, quem mais vai sofrer vai ser o continente africano e asiático. Observe aqui, ó, você tem a Itália, Portugal, Espanha, a própria Alemanha, a Inglaterra, todos eles querendo um pedaço de terra, disputando territórios. E aí, claro, o imperialismo, você deve perceber que é uma política de expansão e dominação de um país sobre outras nações. Ele se realiza pela anexação ou conquista de territórios internacionais, pelo controle de mercados
e pelo estabelecimento de protetorados. A dominação ocorre pelo uso da força militar, acarretando na exploração econômica e na dificuldade de progresso do país subjugado. Podemos observar que a Europa iniciou uma nova forma de colonização, diferente da ocorrida no século XVI, que estava restrita ao capitalismo comercial e concentrada no continente europeu, com o objetivo de obter especiarias, metais preciosos, tais como o ouro e a prata, e produtos tropicais. O neocolonialismo necessitava de regiões ricas em três coisas: matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Então, para ficar clara essa distinção entre colonialismo e neocolonialismo, se liga nessa imagem. Colonialismo, século XVI, América. Neocolonialismo, África, Ásia e Oceania, século XIX, e o neocolonialismo buscando matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Observe então que a disputa territorial nesse período vai gerar para a gente mais um tópico conhecido como paz armada, ou também chamada de corrida armamentista. Vamos ter diversos conflitos. O primeiro que a gente vai analisar vai ser o que a gente chama de questão marroquina. É uma disputa entre a Alemanha e França por uma região chamada Gibraltar. Galera, se liga na imagem. Olha aqui no cantinho, ó, Portugal e o Marrocos. Esse estreito, essa passagem mostrada aqui no meio, ó, é justamente Gibraltar. E, claro, controlar essa região era controlar o acesso para o mar Mediterrâneo. Por isso que a Inglaterra acaba apoiando a França por causa desses interesses que ele tem. Ora, controlar essa região é importantíssimo para o comércio e a disputa territorial. Outro conflito que a gente vai observar vai ser relacionado à questão balcânica. Aqui nós temos os envolvidos, que é a Rússia, o Império Austro-Húngaro e ainda aparece a Sérvia num terceiro plano. E eles acabam disputando essa região chamada Balcãs. Olha aqui essa imagem, você tem ó, a botinha, que é a mais famosa, que é a Itália. Ao lado, você vai ter essa série de países que acaba tendo essa ideia de pan-eslavismo. A palavra pan quer dizer união, tá? União dos povos eslavos. E aí, claro, o Império Austro-Húngaro, a Rússia e a Sérvia acabam disputando o controle dessa região. Se liga nesse nome aqui, ó, Bósnia-Herzegovina. É nesse local que vai ser o estopim para a Primeira Guerra Mundial, o início dela. Coisa que a gente vai discutir depois, tá bom? Galera, nós temos ainda outros conflitos importantes. A gente vai ter ainda a Alemanha contra a Inglaterra por causa do mercado consumidor e ainda temos a Alemanha contra a França, aqui ó, por essa região chamada Alsácia-Lorena. Esse conflito ele aconteceu em 1870 até 1871. A Alemanha, querendo a sua independência, unificando todo o território, entra em conflito com a França e toma essa região da França rica em minérios. Isso vai fazer com que a França tente o revanchismo e ganha automaticamente um inimigo que vai ali entrar em conflitos diversas vezes. Pois bem, a paz armada é o período que vai de 1871 até 1941. Perceba que se estende para a Segunda Guerra Mundial. Foi de verdadeira agitação no continente europeu. Problemas como as competições econômicas entre a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, o Império Austro-Húngaro e outras nações fez com que o velho continente ficasse agitado. As constantes desavenças entre as grandes nações caminhavam em direção a uma possível guerra. O resultado para apaziguar e colocar panos quentes foi criar esse momento chamado de paz armada. Agora, claro, houve o crescimento dos contingentes militares
e o aperfeiçoamento bélico e o fortalecimento das fronteiras nacionais. Todo mundo ali estava querendo definir suas nações. Perceba que tudo está girando nessa parte que é disputa por territórios. E aí, claro, todo mundo com medo de uma possível guerra, eles apostam em políticas de aliança. Nós teremos duas grandes políticas. A primeira que a gente vai abordar vai ser a criação da Tríplice Aliança de 1882. Desde a unificação da Alemanha, o imperador Bismarck, no objetivo de acabar com o revanchismo francês por perder a região da Alsácia-Lorena, criou uma política de aliança. Em 1873, Bismarck criou a Liga dos Três Imperadores, na qual participavam Alemanha, Rússia e Áustria. No entanto, a briga entre a Áustria e a Rússia por causa da região dos Balcãs, fez essa aliança morrer em 1878. Mais tarde, em 1882, a gente vai ter a criação da Tríplice Aliança, que vai ser formado por esse corredor que você está olhando na imagem. A Alemanha, o país Áustria-Hungria e a Itália. Nós temos também o outro grupo criado mais tarde, em 1907, chamada de Tríplice Entente. A origem dessa parceria vai ser a rejeição da Rússia pelo outro bloco, por causa dos interesses em comum com a França, vai se juntar inicialmente, e para finalizar, nós teremos a Inglaterra, que tem interesses em comum, sobretudo pelo Estreito de Gibraltar, que a gente analisou um pouco acima, forma esse bloco para bater de frente com a aliança. A partir daquele momento, a Europa estava dividida em dois grandes blocos rivais. Você deve lembrar que, além da Europa estar dividida, África e Ásia entra a reboque dessa divisão por causa do imperialismo, por causa dessa disputa territorial. E aí, o último tópico para a gente vai ser o nacionalismo. Galera, o sentimento de nação em primeiro lugar, este sentimento de superioridade em relação aos outros países, faz desencadear algumas ideias para a gente. A primeira que a gente pode analisar vai ser o pan-germanismo. Lembrando, pan, união, união dos povos germânicos. A Alemanha sempre teve esse sentimento desde a sua unificação, ampliar o máximo o território. O processo de expansão territorial era uma marca muito forte nesse período. E aí, claro, havia a necessidade de você criar uma identidade de povos durante o século XIX. O nacionalismo foi utilizado como forma de persuasão das massas populares para os desejos expansionistas dos governantes de impérios e demais países. O discurso da necessidade do cidadão civil em se alistar no exército para defender sua nação e pátria foi um recurso utilizado como forma de ampliar o contingente dos exércitos. E aí, claro, como a gente já observou antes, nós temos uma região bastante problemática, que é a região dos Balcãs. E ali também vai ser utilizado esse sentimento de nacionalismo, que vai ser o pan-eslavismo, a união dos povos eslavos. E vai ser justamente nos Balcãs essa disputa por território que vai levar ao início da Primeira Guerra Mundial. Ora, o início ou estopim da Primeira Guerra Mundial é tema para outra aula.